Seu chefe ganha o mesmo que você, mas está construindo um patrimônio enquanto você mal fecha o mês. E eu vou te mostrar exatamente como ele faz isso. Por favor, abra sua mente, entenda esse vídeo e mude para sempre. Sabe aquela sensação de trabalhar o mês inteiro, receber o salário e ver o dinheiro sumir em 3 dias? Enquanto isso, seu chefe parece sempre tranquilo, tirando férias, comprando coisas novas, construindo patrimônio, e aqui vai a pergunta que não quer calar. Será que ele realmente ganha tanto mais que você? Ou será que ele sabe algo que você não sabe? Eu passei anos acreditando que o problema era meu salário. Achava que se eu ganhasse mais, tudo se resolveria, até o dia em que descobri uma verdade que mudou completamente minha visão sobre dinheiro. E essa verdade vai chocar você tanto quanto me chocou. Vou te contar uma história real que aconteceu comigo. Há alguns anos eu trabalhava numa empresa de médio porte. Meu salário era de R$ 5.000. Meu chefe ganhava 8.000. Eu pensava, cara, se eu ganhasse 8.000, estaria nadando em dinheiro. Mas sabe o que eu descobri depois de anos observando e conversando com ele? A diferença não estava nos 3.000 a mais que ele ganhava. A diferença estava no jogo que ele jogava e eu nem sabia que existia. Hoje eu vou te mostrar exatamente qual é esse jogo. Vou revelar os segredos que seu chefe usa, as estratégias invisíveis que fazem toda a diferença entre quem constrói riqueza e quem vive preso no ciclo do salário. E olha, eu vou te prometer algo aqui. No final desse vídeo, você vai entender por que duas pessoas com a mesma renda podem ter destinos financeiros completamente opostos. Então fica comigo até o final. Porque a grande revelação vai mudar sua vida. Deixa eu te pintar um quadro bem claro aqui. Imagina 2 caras, os dois ganham R$ 6.000 por mês. Um é o João, CLT tradicional. O outro é o Carlos, gestor na mesma empresa, mesma renda mensal na conta, mas em 10 anos, o João continua com 0 de patrimônio, enquanto o Carlos tem uma carteira de investimentos, uma renda passiva e está construindo sua independência financeira. Como isso é possível? A primeira coisa que você precisa entender é que seu chefe não pensa em salário. Ele pensa em fluxo de caixa, e essa é a primeira grande diferença que ninguém te conta. Quando eu recebia meus R$ 5.000, eu pensava, tenho 5.000 para gastar esse mês. Meu chefe, com seus 8.000, pensava, quanto desses 8.000 vai trabalhar para mim? Percebe a diferença brutal de mentalidade? Ele não via aquele dinheiro como algo para ser gasto, ele via como soldados prontos para conquistar território. E território, no mundo financeiro, significa ativos que geram renda. Mas espera, porque fica ainda mais interessante. Eu descobri que meu chefe separava o salário dele em 3 caixas mentais. A primeira caixa era o custo de vida, 30% do salário, a segunda era o fundo de oportunidades, 20%, e a terceira, a mais importante, era a caixa dos soldados, 50%, que ia direto para os investimentos. Enquanto isso, eu gastava 100% do meu salário só para sobreviver, ou pelo menos era isso que eu achava. Aqui vem uma verdade dura. A maioria das pessoas não tem um problema de renda, tem um problema de gestão, e seu chefe sabe disso melhor que ninguém. Sabe aquele happy hour toda sexta, aquele delivery 3 vezes por semana, aquela parcela do cartão que você nem lembra mais do que é. Tudo isso são vazamentos que seu chefe identificou e eliminou da vida dele há muito tempo. E não, ele não virou um miserável que não aproveita a vida. Na verdade, ele aproveita muito mais. Mas de um jeito estratégico. Deixa eu te contar sobre a estratégia do prazer planejado. Meu chefe me ensinou isso depois que ganhei confiança dele. Ele dizia, eu gasto com o que me dá prazer, mas eu planejo esse gasto com 3 meses de antecedência. Isso cria antecipação, valoriza a experiência e elimina a culpa. Enquanto eu gastava R$ 50 todo fim de semana em barzinhos que eu nem lembrava depois, ele juntava durante 3 meses e fazia uma viagem incrível com a família. Mesma quantidade de dinheiro gasto no fim das contas, experiências completamente diferentes, mas o segredo não para por aqui. Na verdade, isso é só a superfície. A segunda grande estratégia que ele usava era algo que eu nunca tinha ouvido falar. A regra das 24 horas. Toda vez que ele tinha vontade de comprar algo acima de R$ 100, ele esperava 24 horas. Simples assim. Sabe o que acontecia? Em 8 de cada 10 casos, a vontade passava, ele economizava uma fortuna só aplicando essa regra e o dinheiro que sobrava ia direto para os investimentos. Aqui está a parte que vai te deixar de boca aberta. Enquanto eu achava que investir era coisa de rico, meu chefe estava construindo sua liberdade com R$ 100 por mês. Isso mesmo, R$ 100. Ele começou pequeno, mas começou. E o tempo, esse grande aliado que a maioria ignora, fez o trabalho pesado por ele. Você já parou para pensar que seu chefe olha para o dinheiro como uma ferramenta e não como um fim?
Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Dinheiro não é para ser acumulado debaixo do colchão, é para ser colocado para trabalhar. E trabalhar significa gerar mais dinheiro sem você precisar fazer nada. Renda passiva, essas duas palavras mudaram minha vida quando finalmente entendi o que significavam. E seu chefe entendeu isso muito antes de você. Sabe por que ele não fica desesperado quando a empresa passa por uma crise? Porque ele tem outras fontes de renda, ele construiu um sistema onde o dinheiro entra de várias torneiras diferentes. Enquanto você depende de uma única fonte, ele diversificou e não. Ele não nasceu sabendo disso, ele aprendeu, e se ele aprendeu, você também pode, mas tem uma coisa que ele fez que foi crucial. E eu preciso te contar isso porque mudou completamente meu jogo financeiro. Ele tratou educação financeira como prioridade absoluta, todo mês. Ele separava uma parte do orçamento para aprender sobre dinheiro, livros, cursos, mentorias. Ele entendia que o melhor investimento é sempre em conhecimento. Enquanto eu gastava meu tempo livre vendo séries e reclamando da vida, ele estava aprendendo sobre ações, fundos imobiliários, previdência privada. Todos esses assuntos que me pareciam chatos e complicados, e sabe qual era o resultado prático disso? Ele tomava decisões informadas, ele não seguia modinha de investimento, ele entendia os riscos, conhecia as oportunidades, sabia o momento certo de entrar e sair. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que seu chefe tem medo de investir? A resposta é não, e sabe por quê? Porque ele transformou o desconhecido em conhecido. O medo vem da ignorância, conhecimento traz confiança e confiança gera ação. Mas tem uma estratégia dele que eu considero a mais poderosa de todas, tão poderosa que quando descobri pensei. Como eu nunca pensei nisso antes, ele enxergava impostos de um jeito completamente diferente, enquanto eu reclamava do leão que comia meu salário. Ele estudava formas legais de otimizar sua carga tributária, ele usava a previdência privada para deduzir imposto de renda, investia em incentivos fiscais. Entendia as diferenças entre tributação de renda fixa e variável, e no fim do ano, enquanto eu pagava imposto adicional, ele recebia restituição gorda, mesma renda, estratégias diferentes. Resultados opostos, e tem mais, ele me ensinou algo sobre mentalidade que eu nunca vou esquecer, ele dizia. Pobre compra passivo achando que é ativo, rico compra ativo sabendo que vai gerar renda, aquele carro zero que você financiou em 60 vezes. Passivo perde valor todo dia, come dinheiro com combustível, seguro, manutenção, aquele apartamento que seu chefe financiou para alugar. Ativo gera renda todo mês, se valoriza com o tempo, mesma ideia de compra, resultados financeiros completamente opostos. Agora vem a parte que realmente separa quem fica rico de quem fica pobre. E presta muita atenção nisso porque essa é a essência do jogo. Seu chefe entendeu o poder do juro composto. Ele não tentou ficar rico do dia para a noite. Ele jogou o jogo do longo prazo e o jogo do longo prazo sempre vence. Enquanto eu queria resultados imediatos, ele plantava árvores financeiras, ele sabia que demoraria anos para crescer. Mas quando crescessem, dariam frutos para sempre. Deixa eu te dar um exemplo prático que vai explodir sua cabeça. Se você investir R$ 500 por mês. Com rentabilidade média de 10% ao ano, em 20 anos você tem R$ 400 mil. Se você começar 10 anos mais tarde e investir R$ 1.000 por mês pelo mesmo período, vai ter apenas 200 mil, percebe? Não é quanto você investe, é por quanto tempo você investe. Tempo é mais poderoso que quantidade e seu chefe começou cedo, não porque ele era mais inteligente, mas porque alguém ensinou isso para ele, e agora eu estou ensinando para você, mas tem um aspecto psicológico nisso tudo que é fundamental. Seu chefe desenvolveu o que eu chamo de mentalidade de abundância. Ele não tinha medo de perder dinheiro, ele tinha medo de perder oportunidades, quando aparecia uma chance de investir em algo promissor. Ele não pensava, e se der errado, ele pensava, e se der certo. Essa mudança de perspectiva mudou completamente o rumo da vida financeira dele. Enquanto eu tinha medo de arriscar até R$ 100, ele arriscava milhares, e sabe por quê? Porque ele fez a lição de casa, ele estudou, analisou, planejou, e quando você faz isso não é mais risco, é investimento calculado. Agora deixa eu te contar sobre a estratégia que ele usava com o cartão de crédito, porque sim, ele usava cartão, mas de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Enquanto eu usava o cartão para parcelar coisas que não podia pagar à vista, ele usava para acumular pontos, ter cashback, e sempre pagava a fatura completa. Ele transformou o cartão de crédito de inimigo em aliado, e tem mais, ele tinha uma regra de ouro.
Se não pode pagar à vista, não pode comprar, simples assim, isso eliminou todas as dívidas ruins da vida dele. Você já reparou que as pessoas ricas falam sobre ativos e as pessoas pobres falam sobre coisas? Seu chefe fala sobre dividendos, fundos imobiliários, ações que se valorizaram, você fala sobre o celular novo, o tênis da moda, o carro do ano, mesma quantidade de palavras, universos financeiros completamente diferentes, e sabe qual é a beleza disso tudo? Nada do que eu te contei até agora requer você ser rico para começar. Tudo pode ser aplicado com qualquer salário, o que precisa mudar não é sua renda, é sua mentalidade. Seu chefe não ficou rico porque ganhava mais, ficou rico porque pensava diferente, agia diferente, priorizava diferente. Agora vem a grande revelação que eu prometi no começo, a resposta para aquela pergunta. Por que seu chefe está rico e você não? A resposta é simples e ao mesmo tempo complexa. Ele entendeu que riqueza não é sobre quanto dinheiro entra. É sobre quanto dinheiro fica e trabalha para você. Ele criou um sistema onde o dinheiro tem um propósito, um destino, uma função, nada é deixado ao acaso. Tudo é intencional e o mais impressionante. Ele não guarda esse conhecimento só para ele tenta ensinar, mas a maioria não escuta, a maioria prefere reclamar do salário baixo, da vida injusta, do governo corrupto. Enquanto isso, ele continua construindo seu patrimônio, tijolo por tijolo, investimento por investimento, decisão sábia por decisão sábia. Então o segredo não é um segredo. Está disponível para todo mundo, a diferença é que seu chefe decidiu aplicar. E você pode fazer a mesma escolha hoje, não precisa esperar ganhar mais, não precisa esperar a situação melhorar. Não precisa esperar o momento perfeito. Você pode começar hoje, com o que tem de onde está, aquele real que você gasta sem pensar hoje pode ser R$ 10 no futuro. Aqueles R$ 100 que você investe hoje podem ser 1.000 no futuro. Aqueles 1.000 que você poupa hoje podem ser 10.000 no futuro. O jogo do seu chefe não é complexo, é consistente. Não é sobre grandes tacadas, é sobre pequenas decisões certas repetidas por anos. E aqui está a verdade final que vai libertar você. Não é tarde para começar, seja você jovem ou não tão jovem assim. Hoje é o melhor dia para dar o primeiro passo, porque daqui a 10 anos você vai olhar para trás e pensar uma de duas coisas. Que bom que comecei, ou porque não comecei, seu chefe já fez a escolha dele, agora é sua vez de fazer a sua, comenta aqui embaixo. Qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro na sua vida? E se inscreve no canal porque no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como montar sua primeira carteira de investimentos com apenas R$ 100 por mês.